Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos e a todas. Graças a Deus por mais essa tarde. Quero agradecer você também, meu amigo, minha amiga, vocês que têm nos acompanhado aqui no YouTube do AD Alvorada. Não somente acompanhado a nossa escola bíblica, como também tem acompanhado nossos cultos, com o andamento dos trabalhos aqui da nossa igreja. Somos gratos a Deus pela sua companhia, somos gratos a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Nós louvamos ao Senhor por isto. E nessa tarde, nós estaremos aqui falando, né, aqui nessa data de hoje, da lição de número 7, 16 de novembro, e é um tema muito relevante, que diz assim: não matarás, protegendo e preservando a vida como fundamento moral universal. Mas antes disso, permita-me fazer uma breve oração. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, meu Pai, por este dia, pelas bênçãos, pelo benefício da salvação, pela alimentação, pela família. Agradecer ao Senhor pelos meus irmãos que estão nos acompanhando. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de transmitir esta palavra, essa lição dessa tarde. Que o Senhor abençoe nossos lares, nossas famílias. O Senhor conhece o nosso deitar, nosso levantar. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu estou alegre e feliz, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Agradeço a Deus também pela sua vida, porque você é uma pessoa muito importante, a qual tem nos prestigiado, para que nós possamos estar apresentando essa lição. E eu peço que você compartilhe, e que você pegue, assim, o ensinamento de hoje, guarde no seu coração, que ele é de extrema importância. Eu quero agradecer ao pastor Washington, pastor aqui da nossa igreja, do AD Alvorada, aqui em Santo André, e também agradeço ao pastor presidente, nosso pastor Antônio Campassi, do Ministério de Vila Alzira, aos demais ministros, obreiros desse grande ministério, e somos gratos ao Senhor por esse privilégio. Quando nós vamos falar desse texto, não matarás, que está lá em Êxodo capítulo 20, diz assim, verso 13, não matarás. Então esse é um dos mandamentos que o Senhor deixou. Então nós vemos aqui que nós vamos falar o respeito pela vida humana. Tá? Então, a proibição de matar. Quando nós olhamos lá a questão, quando foi escrito, quando foi entregado os 10 mandamentos. Mas, na verdade prática, elas nos dizem assim: faz parte das responsabilidades dos discípulos de Cristo a preservação e proteção da vida e uma constante vigilância do estado de coração. Então, assim, como é que está o nosso coração, como é que estão os nossos sentimentos, como é que está a nossa emoção? Nós vamos falar um pouco disso também nessa tarde, para que nós venhamos, assim, pontuar algumas coisas que, de repente, você, nós precisamos mudar e melhorar. E também é muito bom essa lição no dia de hoje, para que nós venhamos observar também alguns conceitos, algumas formas que nós possamos viver. E também observar, que é muito importante, a nossa volta, as coisas que estão acontecendo com as pessoas também que nós amamos. Como ponto de partida, eu quero dizer a você, para nós, nessa tarde, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Interessante que ontem eu até falava esse assunto de Deus fez o homem à sua imagem e semelhança com meu sobrinho. Nós falamos um pouco das Escrituras e eu falei sobre essa questão que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Este conceito, ele deve ser o tema central das Escrituras. Né? Então, quando nós olhamos para o nosso semelhante, nós temos que ver o homem à nossa imagem e semelhança. Aí alguém me pergunta, mas Marcos, como nós vemos assim, uma pessoa que pratica atos de violência, uma pessoa que tem umas atitudes errôneas, como ela é a imagem e semelhança de Deus? Sim, ela é. Mas o que aconteceu no trajeto da vida de algumas pessoas foi que o pecado, as transgressões, o reino das trevas acaba reinando na vida dessa pessoa, e ela tem atitudes de violência, atitudes de manipulação e tantas outras coisas más que as pessoas cometem, sim. Porque o que está gerado dentro do seu coração, está na sua mente, é aquilo que ela pratica. Então, hoje é muito interessante, porque algumas pessoas, aquilo que era puro, aquilo que era de inocência, aquilo que não havia malícia, que não havia maldade, ela acaba sendo alterada por causa do pecado e também de algumas situações que acontecem diante da vida da pessoa, do seu universo da sua vida pessoal, e a transforma muitas vezes numa pessoa diferenciada
no sentido de cometer atos de injustiça. Mas falando aqui da nossa lição, isso significa que assim como Deus se revelou a nós como um ser espiritual, a fonte da vida, da bondade e também do amor, os seres humanos, ou seja, nós todos, também são essencialmente espirituais. E que nós temos que entender, irmãos, que nós somos capazes de promover, de executar, de fazer, promover a vida, a bondade e o amor. Isso está disposto a todos nós, todas as pessoas. Agora, a questão é, o que está no meu coração para que eu possa desenvolver e promover a vida, a bondade e o amor? Isso está no coração de todas as pessoas. Então, que assim, aquilo que nós alimentarmos mais é aquilo que nós vamos fazer. Existe um provérbio popular que as pessoas falam assim, a gente só dá o que tem. Não é verdade? Então, é uma forma dessa lição hoje de nós vermos qual seria, então, esse intuito. Né? Então, o que acontece? Preste atenção, cortar o elo de um ser humano com a vida é, portanto, o mais grave dos crimes. Como a vida é infinitamente preciosa, encurtá-la ainda por um momento equivale a um assassinato. A mão de um assassino afasta a presença de Deus deste mundo. Quem mata um homem, destrói o mundo. Olha só que provérbio. Quem mata um homem, destrói o mundo. Então, o que nós temos que entender aqui, que nós vamos estar falando aqui nessa lição, é de um paradoxo, né? De algo paradoxo humanista. E eu marquei como ponto de contato, né, para nós darmos início a essa lição, nesta tarde, como ponto de início, que é a questão da violação desse mandamento, para nós darmos início, para entrarmos na lição. O que é a violação deste mandamento? Quando nós observamos, e quando eu estava lendo, e eu fiquei muito pensativo comigo, e aí a gente começa a observar que existem muitas pessoas que elas se empenham em fazer o bem, em salvar vidas, em transmitir, sim, segurança, amor, bondade e conforto. Enquanto outras pessoas têm os princípios de não fazer esses tipos de atitude, agindo de uma forma que eles desagradam a Deus, desagradam as pessoas e trazem tristezas, acabam trazendo os seus próprios julgamentos e fazendo as suas sentenças e trazendo muitas tristezas e angústias para outras pessoas. Então, o que eu separei aqui da violação do mandamento? O nível de desrespeito e descaso com a vida humana é alarmante. Vivemos em um tempo da desumanização e, sobretudo, em um tempo que não há temor de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e esses tempos difíceis, eles acabam sendo uma violação contra os direitos das outras pessoas. Acaba sendo uma violação da violência dentro dos lares, fora dos lares, diante de uma sociedade. E quando eu estava pensando nisso, nós estamos vivendo nos dias atuais, dias realmente muito difíceis. Estamos vivendo hoje, atualmente, guerras, onde muitas pessoas estão morrendo, né? E essas pessoas estão morrendo, muitas vezes, por causa do egocentrismo de algumas pessoas, por causa desse sentimento de poder, de empoderamento, de poder achar que pode tomar, conquistar e fazer, e entender assim que são tantas, olha só, são tantas verdades para essas pessoas, verdades absolutas, que se torna um sentimento de que eu tenho esse direito, e esse direito, ele viola os direitos de outras pessoas, atacando e tirando literalmente vidas, destruindo famílias, e essa violação, ela transgride também esse mandamento, não matarás, e por causa desse sentimento de egocentrismo, por causa desse sentimento provocativo, e desses maus pensamentos, e não tem outra explicação. Essas pessoas estão destruindo várias famílias, vários sonhos já acabaram. Então,
tanto nas questões das guerras, das lutas, literalmente de guerra mesmo, e dentro também, quando a gente olha para o contexto das vidas sociais, das famílias, muitas pessoas também estão enfrentando essas dificuldades de um tempo de desumanização, um tempo que não há temor de Deus, não há respeito pelas pessoas. E quando nós falamos das diferentes formas da desobediência, aberta e deliberada ao sexto mandamento, certamente as mais escandalosas vêm à nossa mente. Como? Vamos lá. Problemas, crimes passionais, processos por herança, processos entre famílias, desentendimento, violência. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento em termos de ilegalidade que representam um ponto de vista de leis humanas e vão mais além. No entanto, os seres humanos inventaram maneiras legais, olha só, legais de violar o sexto mandamento, onde o aborto, a eutanásia transmitem normalmente, esquecendo que isso é uma afronta. Deus é que dá o fôlego de vida. Portanto, ele deve ser aquele que dá a última palavra. Quando eu leio as Escrituras e vejo Salomão, ele fala lá em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas acima no céu, como aqui abaixo da terra. E aí, no versículo seguinte, ele fala assim, há um tempo determinado de nascer e um tempo determinado para morrer. É fato. Se existe uma verdade absoluta, é essa. Nós nascemos e um dia morreremos, mas existe um tempo determinado, é o tempo de vida meu, o tempo de vida seu. Eu vejo isto muito lá no hospital como capelão. Então nós vemos que quando chega o adoecimento, quando chega uma doença que ameaça a vida, algumas pessoas são por idade, outras pessoas são por imprudências, por um exemplo, por fazer uso do tabagismo, do alcoolismo, ou alguns acidentes que poderiam ser evitados. Então, são algumas coisas que acontecem. Mas existem situações assim, que existe um tempo determinado para todas as coisas, como existe um tempo de pessoas que, um exemplo, ele está em casa, que nem eu já acompanhei, a pessoa o coração para, morre. Em casa, sentado no sofá, o outro dormindo. Então, é um tempo determinado para todas as coisas. Mas o que eu quero dizer? Qual é a violação? Quando alguém entra, quando alguém intervém e tira a vida de outra pessoa. Então, nós estamos vendo aqui que, muitas vezes, o que as pessoas acham normais, que nem a eutanásia, aborto e tantas outras coisas, nós temos que vendo que, embora tudo que temos presenciado seja degradante, ainda existe uma esperança para todos. Ainda existe esperança para todos que abrigam tais motivações pecaminosas e assassinas. Existe uma solução, Marco? Existe. Qual é? Cristo é a solução. Desculpa. Cristo é a solução. É a solução para esse mundo pecador. Mas, irmão Marcos, mas que sentido você quer dizer? Ele tem completa transformação de nossas mentes e comportamento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ainda há momento nós temos tempo para mudarmos nossos comportamentos, para mudar as nossas atitudes, para que nós venhamos a ter sentimentos diferenciados. E aí, ele tem a completa transformação para nossas mentes e comportamento. Presta atenção. A ira se troca por mansidão. Mansidão e paciência. A ira homicida se transforma em atitudes de perdão e atos de misericórdia. Jesus é o grande Salvador que tem prazer em perdoar um grande pecador. Então, existe ainda uma forma de nós reformularmos as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que esse código, para que essa lei, não matarás, ela seja respeitada. Olha, Deus tinha
Deus tinha tanto cuidado e tanto zelo, que quando ele dá os 10 mandamentos para Moisés, e quando ele a escreve nas tábuas, e aí ele é um dos mais curtos, e fala assim, Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás. Ele deixa bem claro para a nação, que eles iam ter que ter um conceito de não ter esse desejo da vingança, esse direito de fazer justiça com as próprias mãos. Então, isso é uma lição que hoje ela é muito atual para os nossos dias. Por quê? Este é ainda um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente, ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ela em todas as culturas. Diante disso, por isso que é um paradoxo, diante de que ninguém aprova ao mesmo tempo, por que nós se destruímos? Por que nós nos confrontamos? Por que nós desejamos esse sentimento, muitas vezes, que ele se gera uma ira dentro dos nossos corações, na nossa mente, de algumas situações que nós observamos, que nós somos postos, a palavra, acho que a correta é essa, somos colocados à prova. E quando nós somos colocados à prova, aí floresce os nossos verdadeiros sentimentos. Então, são aspectos essenciais, quais são os aspectos essenciais do sexto mandamento? Que ele é um aspecto também espiritual. Então, um aspecto fundamental é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de duas verdades. Primeira, já falamos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o doador da vida. Então, este mandamento, ele destina-se a lembrar não somente a nação de Israel, mas a todos os seres humanos, para nós, de todos os tempos, que hoje inclui nós, para nós se esforçarmos, para sermos cuidadosos nos assuntos da vida, para que ninguém perca de uma forma injustificada nas mãos dos seus semelhantes. Isso aqui fala mesmo do tirar a vida, literalmente. Mas muitas vezes, por que as pessoas têm esses sentimentos? Então, o que nós temos que pensar nessa tarde? Por que precisamos valorizar a vida? Justamente por causa desse sentido sagrado que ela tem, ou seja, também entra agora a situação do amor próprio, da minha preservação, do meu desejo de querer ter uma vida boa, sadia, agradável, viver de uma forma serena e pacífica, com paz com todos. Amar a vida é uma forma também de adorar a Deus. Da mesma forma que um artista renomado assina sua obra de arte com valor inestimável, ele assina lá no rodapé do quadro, um exemplo, ele coloca o nome dele, o Senhor colocou a sua marca na vida de cada um. Nós, quando nos fez a sua imagem e semelhança. Então, existe uma marca de Deus na minha vida e na sua vida. Então, nós vemos que isso é que nos torna a nossa vida preciosa. Então, tirar uma vida é violar a soberania divina sobre a vida e a morte, sobre as pessoas também. E aí eu fico, às vezes, observando, quanto tempo, falando hoje, dos dias atuais, quanto tempo, quanto dinheiro, quantas pessoas se investem e se dedicam a salvar vidas. Várias, milhares. E aí quando você olha assim para as pessoas que estão envolvidas para guardar, para preservar a vida. Aí se a gente fala de bombeiros, fala de médicos, fala de todo esse segmento de segurança, de proteção. Tudo isso é para a preservação da vida. E muitas pessoas ainda não perceberam o valor de uma vida. Não, parece que não tem um aspecto de verdade, mas muitas vezes nós vemos que existe um sentimento que nós devemos guardar em nossos corações. E eu queria falar agora que Jesus Cristo e o sexto mandamento. Jesus apresentou qual o amplo alcance do sexto mandamento para os cristãos. O que o sexto mandamento serve para mim e para você hoje, nos nossos dias atuais? Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo.
Então Jesus ele já vem falar, vocês não podem, eu proíbo a violência, eu não sou a favor dos assassinatos, mas também eu tenho algo para acrescentar, que vocês também não sejam provocadores, e que a ira não age nos seus pensamentos, nas suas atitudes para com o próximo. Por isso que quando os escribas perguntaram da questão dos mandamentos, ele falou, amarás a teu Deus de toda a tua alma e teu coração, e todo o teu pensamento, e a teu próximo com a ti mesmo. Olha só. Então ele tinha um propósito, ele vem com o propósito de restauração, de cura. Então o Senhor, ou seja, Jesus, ele fala claramente que do coração, isto é, a sede dos nossos pensamentos e sentimentos, emoções e motivações, que surge toda classe de mal. O Senhor fala claramente que do coração, isto é, da sede dos nossos pensamentos, sentimentos das nossas emoções e motivações, que surge toda sorte de mal. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e até parece um pouco cômico. Não sei se isso acontece com você. Aí você está, de repente, vem um pensamento, pum. Você fala, nossa, por que eu estou pensando isso? Por que aí eu brinquei assim, mas eu não te dei, você fala consigo mesmo, eu não te dei essa liberdade de você vir com esse sentimento para cima de mim. Então, o que eu quero dizer nessa tarde? Nós temos que tomar muito cuidado com o que é gerado na nossa mente, que é gerado no nosso coração. De onde vêm esses sentimentos? De onde vêm esses desejos? Então, nós vemos que hoje nós temos que ter muito cuidado desses sentimentos. Ou seja, o coração, olha só, agora aqui, o coração não regenerado é a origem da intenção, sentimento e ação homicida, porque está focado em tudo que rejeita a piedade e se foca em tudo que é agradável à carne, ou seja, dos seus desejos, do poder de querer conquistar e fazer. Nós temos que lembrarmos, do primeiro homicídio que aconteceu no homem, se deixou de ser dominado pela ira. Quem foi? Foi Caim. Então, nós vemos aqui que Caim ainda foi alertado a se conter e a dominar o desejo, e ele não conteve essa ira do seu domínio a ponto de matar seu próprio irmão. O próprio Deus se revelou a Caim falando isso, e ele mesmo com aquele desejo, mesmo ele não conseguiu dominar, e ele tirou a vida de Abel. Então nós vemos que esse primeiro homicídio, ainda Deus alertou, mas aquilo foi gerado no coração dele, por causa das ofertas. Então nós vemos assim, isso é gerado nos corações das pessoas, a violência. Então nós vemos assim, o que é uma ação motivada pela ira? Então no sermão da montanha, aí olha o que Jesus fala. No sermão da montanha, o Senhor faz a interpretação magistral do 6º mandamento. E mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira, é pecaminoso e é basicamente um coração motivado por ações homicidas. Ou seja, os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém. Mas o Senhor, Jesus, disse que o mandamento se estendia não apenas no ato em si, mas também a atitude por detrás dele. Ou seja, nessa interpretação de Jesus, o criminoso, aos olhos de Deus, não era somente aquele que praticava o assassinato, mas sim, principalmente, aquele que abrigava em seu interior a ira contra o seu irmão. E o mesmo sucedia ao que pensava em adulterar. Esse era tão culpado quanto o que cometia também o adultério. A questão não está limitada ao comportamento, à ação externa, mas também no que está o desejo do coração. Então, quando eu tenho esses desejos no meu coração, eu já estou violando o 6º mandamento. Então, são coisas que nós temos que entender nessa tarde. Existe algo que tem que ser a todo custo, ou renúncia, desejo, superação. Do que, irmão Marco? Devemos manter esse equilíbrio emocional, principalmente quando emocionalmente eu e você somos injustiçados, ofendidos por alguém. Aí que é a hora do domínio próprio, desse desejo de não tomarmos uma atitude.
A Bíblia ensina claramente sobre o que devemos lidar com a ira. O Tiago fala assim, ireis, mas não pequeis. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Nenhum de nós está isento de se irar, ou de se indignar. Isso é algo inevitável, isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. No entanto, nós devemos vigiar e procurar não cometer essa ação perigosa que pode florescer dentro de nós. Então, qual é a atitude, então, irmão Marcos, hoje? Nós temos que, eu falo essa palavra como ela é importante e relevante, nós temos que ser tratados no nosso coração. Nós temos que ter curados nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que elas não tomem o caminho errado. Porque olha o que Jesus ensinou. Jesus vendo a multidão, ele subiu para o monte, assentou-se, aproximou-se de seus discípulos, abrindo sua boca os ensinava. Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus ensina. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, a sua recompensa nos céus. Porque assim como vos perseguiram, os profetas foram antes de vós. O que eu quero dizer aqui? Aqui está um ensinamento, as bem-aventuranças. Quando eu começo a viver essas bem-aventuranças de mansidão, de bem-aventuranças de fome de justiça, as bem-aventuranças de misericórdia, o maior abençoado sou eu estou tratando do meu coração. E o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou isso, que não somente o assassinato e a violência, que são proibidos por ele, até mesmo, preste atenção, palavras provocantes e pensamentos irados. Isso desagrada a Deus, isso ataca as pessoas. Por isso que hoje nós estamos vivendo pessoas emocionalmente desestimuladas, sem forças, por causa de palavras, por causa de atitudes, machucadas, magoadas, com sentimentos à flor da pele, buscando ajuda, às vezes com psicólogo, com psiquiatra, aconselhamento pastoral, porque elas estão feridas. Foram feridas. E isso também é uma raiz de amargura, onde brota um assassinato dessa pessoa. Espiritualmente ela acaba sendo assassinada, a sua fé, a sua esperança, porque as pessoas que ela esperava que ajudaram ela foram as pessoas que mais ofenderam. Então hoje nós estamos falando assim, o que é importante para tratar do nosso coração? Para estarmos salvos de impulsos assassinos, devemos andar em espírito, buscarmos crescer em Cristo. O amor é o cumprimento da lei. Então nós temos que entender aqui nessa tarde, nós estamos terminando. Qual é o respeito ao dom da vida? O respeito às pessoas, o cuidado em preservar a vida. Então nós temos que ter esse sentimento em nossos corações. Então quando ele fala assim, não matarás, é um princípio de proteção à vida e sendo uma grande influência dos tratados para as nossas vidas. Então vivemos na era hoje do humanismo, né? Que seria um simulacro ou algo parecido de apoio prestado ao valor da vida. No entanto, é só olhar para a nossa volta e constatar que a vida humana tem pouco valor para as pessoas. Alguns idealistas estão dispostos a assassinar centenas de pessoas ou milhares de pessoas inocentes somente com o intuito de provar o seu ponto de vista. Isso é egocentrismo. Ou ganhar publicidade para a sua causa. Outros ainda que não perdoam, confessam, compreender esse comportamento. Compreender o mal é como não ter parte dele batendo dentro do nosso peito. Ou seja, o homem que não é considerado senão mais um exemplar da espécie, não tem valor, é só mais um exemplar. Produzindo casualmente um universo sem consciência, não em qualquer significado especial. O homem foi criado por Deus, eu e você, com um propósito,
sublime e um significado infinito. Deus criou para nós como imagem e semelhança, para o adorar, para servir ao Senhor, para estar com Ele. Então nós temos que entender hoje que esse código, ou seja, o 6º mandamento, esse mandamento não matarás, é um mandamento que deve ser respeitado. Na minha vida e na sua vida, na sociedade, nos meios políticos, em todos os envolvimentos da nossa sociedade. Também no meio religioso, sim. No meio das nossas comunidades, sim. Ele deve ser respeitado. Para que nós não venhamos a magoar as pessoas com as nossas vidas, com os nossos direitos, com os nossos achismos. Porque Deus nos chamou nós para isso. Então, na conclusão, diz assim: convictos que as Escrituras Sagradas revelam acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas, da nossa natureza pecaminosa, perseveramos a andar no Espírito, que é o fruto do Espírito, que é amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. São esses que nós devemos andar. Quando nós andamos no Espírito, nós não temos tempo para rivalidade, para a ira, para a cobrança, para a vingança. E aí o Espírito prevalece sobre as nossas vontades, aleluia, para sermos agentes da defesa da vida. Começa eu me defender, começa você se defender, ensinamos os nossos filhos, ensinamos a nossa descendência, o respeito ao próximo, o amor ao próximo. E aí nós vemos aqui, não apenas evitando prejudicar ao próximo, mas promovendo a paz, a harmonia e um ambiente saudável, de acordo com a palavra de Deus. Visando o que, irmão Marcos? Visando o bem do testemunho cristão, o bem da sociedade, para a glória de Deus. Então esse intuito que nós temos aqui, que Deus ele não somente proíbe o assassinato e a violência, mas ele também, como também as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo. Então isso tudo vem nos trazer hoje uma reflexão. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer para que eu venha tratar o meu coração, para que eu venha tratar a minha vida? E aí a palavra é: confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor e Ele tudo fará. Com o tempo todas as coisas entrarão no caminho. Mas, irmão Marcos, como eu vou lidar com as pessoas que não têm esse sentimento? Isso daí, irmãos, é algo muito pessoal. Eu tenho que fazer a minha parte, você também. E lógico, e ensinar as pessoas. Estabelecer esses princípios, esses valores éticos, morais e sociais e também espirituais, não é fácil. Porque leva tempo, demanda de paciência e de perseverança. Mas nós não podemos desistir. Fazer o bem enquanto nós podemos. Poder transmitir o Evangelho quanto nós podemos. Salvar o máximo de pessoas que nós pudermos. Levarmos essa palavra de reconciliação para os lares, para as famílias. Transmitir o amor de Jesus, perdoador, porque Ele tem o poder de transformar as vidas. Crer que ainda há solução para a humanidade, desde que todos estejam empenhados no bem-estar pessoal e do próximo, sem querer tomar vantagem em nada. Essa palavra do 6º, do não matarás, essa palavra que nós estamos estudando nessa tarde, ela fala muito aos nossos corações. Deus já sabia os sentimentos que estariam no coração das pessoas, quando Ele falou para Moisés escrever as leis nas tábuas dos 10 testamentos. Então, essa lição ela é muito atual. Ela é muito atual. Porque as pessoas não estão valorizando a vida humana. E Deus quer sim, que nós valorizamos a vida humana. A nossa é a do nosso próximo, para que o nome dele seja glorificado. Nunca se esqueça, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou com um propósito. Deus vai se revelar para mim e para você qual é o propósito. Guarde essa palavra no seu coração. Quero te deixar um convite nessa tarde. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, na rua Dracena, do número 202. Nós temos 2 cultos. Um nas 9 horas da manhã, no domingo, e outro às 18 horas. Você é o nosso convidado, venha nos visitar. Que a bênção do Senhor repouse sobre sua vida, sobre o seu lar. Eu quero agradecer ao Diogo, aos demais irmãos que têm nos ajudado, aos professores dessa escola bíblica que têm se empenhado também. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos, em nome de Jesus.